Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Maria Eliane, onde ela responde as nossas muitas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema, é só você acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá e volta aqui para conferir a segunda parte e fechar com chave de ouro esta entrevista. Bom proveito! Eu vou começar tirando uma dúvida lá do começo, não sei se ficou claro para todo mundo, eu sei da história porque nós conversamos antes, mas você estava numa casa com uma amiga, que era exatamente essa que veio a falecer, e você foi para outra casa, que era a sua casa, onde estava hospedada uma outra amiga que estava com Covid. Então você falou, não, melhor eu já ficar com uma pessoa que está com Covid. Aí essa sua amiga que você deixou, ela acabou pegando Covid e faleceu, certo? Certo, porque antes de nós estávamos esperando a faixa etária da vacina. Então, nós íamos tomar a vacina na segunda-feira. Na segunda-feira, dia 12 de abril. E aí, essa irmã dela chegou em casa tossindo muito e disse assim, eu estou com Covid, eu preciso ficar em algum lugar. E aí, eu disse assim, aí ela falou assim, você me presta a sua casa? Porque eu estava na casa dessa minha amiga, porque ela estava fazendo mestrado e eu também estava fazendo pós-graduação. Então, nós estudávamos juntas e ficávamos o dia todo, pedíamos tudo pelo delivery e tomamos todas aquelas precauções de não usar sapato, deixar do lado de fora, não atender ninguém, essa coisa toda. Não saíamos de casa por mais um ano. Só ela saía porque trabalhava. Aí eu falei, toma a chave lá de casa, vá. Porque ela estava só com os sintomas. Ela tinha que fazer a quarentena. Acho que de 7, 8 dias, não sei. E ela estava de máscara? Ela estava todo mundo de máscara lá em casa, todo mundo. Nós estávamos todos de máscara. Mesmo quando ficávamos só eu e Madalena estudando na mesa, ela no computador dela e eu no meu, mas nós estávamos de máscara. E aí eu deixei. E aí eu comecei a tossir. De repente veio aquela tosse, aquela tosse, aquela tosse. E aí nós ligamos para uma amiga, que é médica, e eu falei assim para ela, eu disse, olha, eu vou tomar a vacina na próxima terça-feira, mas eu estou com tosse. É uma tosse seca, insistente, e que me incomoda muito. Ela disse, não, você tem que ir fazer o exame urgente. Primeiro você vai fazer o exame. Depois que você fizer o exame, se der negativo, você toma a vacina na terça-feira. Mas se der positivo, você vai ter que ir para a Unimed, para a emergência. Eu disse, está certo. Então fomos as três. Eu, Madalena e a filha dela, a Gabi. A filhada dela, aliás, a Gabi. Quando chegamos no local onde estava sendo feito os exames, eu fui a primeira. Aí de lá já deu o teste positivo e eu já fui encaminhada para o médico. Para o médico já me dar o procedimento e me encaminhar para uma emergência, com o resultado do exame positivo. O da Madalena e o da Gabi deram negativos. Então elas já me deixaram na minha casa, onde estava uma pessoa já com Covid, mas que já estava bem, já tinha até voltado a trabalhar, mas ia ficar lá porque eu não podia ficar sozinha e eu não queria que minha filha pegasse, né? Que a minha filha fosse contaminada, porque não tinha tomado vacina ainda. A Madalena, no sábado, já começou a tossir também, mas na terça-feira ela tomou a vacina.
Aí ela começou a passar mal, foi levada à emergência, e aí constataram que ela estava também com Covid. E eu já estava hospitalizada. Conforme você falou, você disse que quando você chegou na Unimed, daí em diante você já não se lembra mais nada. Você até comentou que a Covid faz você não sentir o passado, não entender o presente, então você nem pensa no futuro. Mas você me diz que o primeiro momento que você se sentiu fora do corpo foi depois da parada cardíaca. Você faz essa relação entre a parada cardíaca e a experiência de quase morte? Faço. Me conte no detalhe como é que foi a primeira percepção. Você diz que você diz que de repente você se sentiu fora do corpo e viu uma luz branca. E aí você se levantou e viu o corpo. E aí apareceram duas pessoas. Então tem isso. Primeira coisa, você se viu fora do corpo. Segunda, uma luz branca na frente. Terceira, você se levantou e viu o corpo. Então a primeira coisa, você se viu fora do corpo e depois você se levantou. Como é que foi isso? Não, eu me vi fora do corpo, eu levantei. Eu levantei e caminhei. Sem saber que você estava fora do corpo? Sem saber que eu estava fora do corpo. Eu me senti tão leve, tão assim, sem nada, sem aquelas coisas de soro, sem nada, que eu estranhei. Quando eu olho do lado, é quando eu vejo a cama, entendeu? E eu sei que foi depois da primeira parada cardíaca, porque eu estava de bruços e eles deram aqueles choques elétricos. E estavam as marcas. Você estava deitada de bruços ou de costas? Não, eu estava deitada de bruços, de frente, quando eu vi as marcas do aparelho no peito, tá entendendo? Você não viu os médicos dando choque, você viu logo depois? Eu vi depois. Quando você se vira e vê o seu corpo, o que você sentiu? Um estranhamento? Achou natural? Não, eu achei estranho. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ali fora do corpo era eu. E aquele corpo era meu. Com relação a isso, estava tranquilo. Ok, é assim que é. Eu estou aqui e o meu corpo é aquele. Tudo bem isso. Eu digo isso porque, veja bem, eu já passei por várias situações de desdobramento, sem doença. E às vezes eu vou dormir e de repente eu sinto, eu levitando, quando eu olho eu estou deitada e às vezes eu saio do quarto. Você sempre teve isso? Não, eu tive umas 3 a 4 experiências sobre isso. As 3 vezes antes da EQM? Muito antes. A primeira vez eu ainda era pequena. Então, quando você se viu durante a EQM andando e o corpo lá, estava tudo entendido por causa da sua experiência anterior? Estava entendido assim, porque eu me sentia bem, eu não sentia nada. Mas eu tocava no meu corpo, entendeu? Tocava em mim, eu me sentia. Esse segundo corpo? Esse segundo corpo, entendeu? E você, além de sentir quando tocava, você enxergava esse segundo corpo? Enxergava, eu via, eu me via. E ele era uma cópia fiel, inclusive, em termos de cor daquele outro corpo? Inclusive da roupa? Não, a roupa não. Como é que era a roupa desse segundo corpo? A roupa do meu corpo mesmo, eu estava coberta. Eu não sabia com que eu estava vestida. Porque eu estava sempre de bruços, porque eles botam a gente, ficar a posição da intubação requer a posição de bruços na cama, né? E sempre coberta. Então, era uma manta azul, muito escuro azul,
E a roupa que eu estava fora do corpo era uma roupa tipo assim, uma camisola até a altura do joelho branca. Simples, branca. Uma roupa simples, branca. Naquele momento veio a percepção de que você poderia estar morta? Veio. Quando eles se aproximaram de mim e disseram, venha. Sim, mas quando você viu o seu corpo, você pensou? Pensei, eu morri. Essa luz branca que você viu na frente é de onde surgiram? É dessa luz branca que surgiram esses dois seres? É sim, é sim. E foi por lá que nós entramos. E que você sentia como se fosse uma porta, apesar de na UTI você colocou que não existem portas. Não existem portas, exatamente. E essa porta quando eu vi a luz, eu cheguei a ver assim uma espécie de um portal. Não sei se era um portal ou era uma porta só, não sei. Isso aí realmente tem muita dúvida, eu fiquei muito em dúvida, porque a luz era tão forte que ela encandeava. Essa luz também saía do corpo desses dois seres? Muito pouco. Mas é como se eles tivessem vestido com a roupa que trouxesse uma camada de luz. Mas a luz então era da roupa, não era deles? Não sei. Porque eu via os corpos, mas eu não conseguia decifrar se era um homem ou uma mulher. Mas eles pareciam humanos, com braços, pernas, cabeça? Pareciam humanos. A altura deles? A altura, altos, muito altos. Tipo assim, 1,80 m. Eu tenho 1,53 m, eu sou baixinha. Então, altos, na altura de 1,80 m, mais ou menos. Aí você disse que você entrou nesse túnel e você disse que você foi até um local onde você via o céu, você via as estrelas. Você pode me detalhar, por favor, um pouquinho mais esse local? Quando eu entro com eles, um vai na frente segurando a minha mão, o outro vai atrás, me dando assim, um apoio, mas não toca em mim. Só quem tocava em mim era o primeiro. E eu sentia a maciez da pele dele. Você sentia a temperatura dele também? Sentia a temperatura normal nossa, entendeu? E aí nós entrávamos naquele túnel e quando nós saímos, chegamos assim, era um lugar plano, não tinha nada, não tinha residência, não tinha árvores, não tinha nada, entendeu? E estava esse, eu achei que era, de início eu achei que era um automóvel, pelo formato assim de início. Mas você falou que você via o céu nesse local. Sim, porque lá eu olhava para cima, eu via o céu, aquela coisa belíssima. Então, o dia estava amanhecendo. Nós saímos de lá, do hospital, era noite. Eu tinha entendido que começava a escurecer. Não, ele começava a clarear. Isso quer dizer, então, que você estava no planeta Terra? Porque o clarear e o escurecer tem a ver com a rotação da Terra em relação ao Sol. Eu acredito que estávamos no planeta Terra porque eles falaram na cidade, que iam me levar até aquela cidade. E você sentia que estava no planeta Terra nesta dimensão ou você diria que estava no planeta Terra em outra dimensão? Em outra dimensão. Porque eu tentava olhar para baixo e eu não via absolutamente nada, eu via tudo escuro. O tempo foi clareando, mas é mais ou menos quando a gente está viajando de avião. A gente vê a Terra, vê só aquela... Parece uma coxa de retalhos, né? Como é que você descreve o que não era céu? Você diz que era um nada, mas era um nada de que cor? Não era uma relva, não era gramado? Não, era terra, como se fosse terra. Uma terra plana, entendeu? Plana.
cor de terra, marrom. Aí você diz que surgiu essa cápsula. Eles, de repente, nos encaminhávamos para aquele objeto, que eu, de início, achei que era um carro ou uma ambulância. Só que quando eu entrava, ela já estava aberta. Quando eu entrava, aí um deles falou assim para mim, você precisa ir deitada, você tem que deitar. Aí eu deitei. Desculpe perguntar sobre essa cápsula. Ela flutuava ou ela tinha rodas ou estava num trilho? Não, ela flutuava. Você diz que em cima era vidro e embaixo, o que era? Era feita do quê? Não sei. Você se sentou numa cama que era confortável? Eu deitei numa cama que era tipo uma maca, era muito estreita. E eu deitei lá, fiquei deitada lá. Eu fiquei deitada, voltada para eles. Mas às vezes, eu virava para olhar. Porque eu estava consciente, eu estava, vamos dizer assim, lúcida, eu queria saber. E eu achava estranho o caminho, isso eu falei no início, o caminho para chegar na cidade. Porque como é um caminho, é uma rodovia que eu conheço, que eu vou sempre fui para lá. E como é que era esse caminho que a cápsula estava traçando? Era aquele lugar da turbulência que eu falei. Mas a turbulência você falou que surgiu depois. Teve um primeiro momento que escureceu. E que apareceram assim aquelas manchas negras, assim, umas... Isso. Essas manchas negras hoje você reconhece como sendo de pessoas ou outra coisa? Eu reconheço como sendo sombras de pessoas. E depois que surgiu essa turbulência? Eu fiquei desesperada. Essa turbulência lembra a turbulência de um avião mesmo? Lembra, balançava mesmo. Parecia, o sentido que eu tinha era que alguém ou várias pessoas estavam segurando e balançando, chacoalhando, entendeu? E aí os dois ficavam quase que em pé, que eu achava que era uma cápsula tão pequena, mas de repente eles ficavam em pé, e quando eles ficavam em pé, aquilo ali sumia. Começava a desaparecer, entendeu? A postura deles inibia a turbulência? A turbulência era. E uma das coisas que eles pediam, me orientavam muito, era para que eu permanecesse em oração. Mas só que nesses momentos, eu não conseguia orar. Mas eles só ficavam em pé ou eles também oravam ou eles tinham algum tipo de atitude? Não, a atitude deles era ficavam parados, e no que eles ficavam parados, olhando para frente, depois eles iam virando assim, olhando em torno da cápsula, e aí aquelas coisas, aquelas manchas, iam desaparecendo. Você, na primeira conversa que nós tivemos, ou melhor, já não me lembro se foi na primeira conversa ou se foi no e-mail, você detalhou um pouquinho mais o que você viu nesse trajeto. Você pode detalhar, por favor? Nesse trajeto eu vi, assim, algumas pessoas conhecidas. Eu vi animais, cachorros, mas cachorros muito agressivos. Eu vi muito barulho de pessoas, assim, pessoas como se estivessem em festas, entendeu? Era um lugar estranho. Eu imaginava assim, como é que nós estamos indo para esse lugar? O caminho não é esse, eu imaginava. Mas você, ao falar em festa, eu penso em alegria. Quando você tinha me descrito antes, eu tinha imaginado um ambiente de sofrimento. Qual das duas interpretações está certa? A de sofrimento. Porque tinha um lado da alegria, da música alta e algumas pessoas dançando, e tinha um outro lado onde eu via
a minha irmã chorando, agarrada ao marido. Foi nesse momento, entendeu? E via outras pessoas também chorando. Mas eu não, essas pessoas que eu digo que estavam em sofrimento, eu não conseguia reconhecê-las. Estou identificando 3 situações diferentes. A primeira, a sua irmã, ela está triste porque você está no hospital em vias de falecer. Então é uma tristeza compreensível. Aí, quando você fala em festa, ainda me parece que estava um ambiente de alegria. Mas você falou anteriormente que nesse ambiente que eu digo agora, que seria o da turbulência, você teria passado por lugares onde você avistava sofrimentos de pessoa. Eu entendi certo ou errado? Entendeu certo. Que lugares eram esses? Que pessoas eram essas? De que forma que você interpretou que elas estavam sofrendo? Olha, eu interpretei assim. Eu participei de um grupo de ajuda às pessoas de rua e eu participava da noite, da ronda noturna. Então, durante a noite, nós saíamos, vamos dizer assim, 8, 10 carros em grupos. Nunca ninguém ia sozinho, sempre em grupos. Então, íamos 3 carros, depois ou 3, tá. Chegávamos numa parte, determinada parte da cidade, que nós sabíamos que tinha moradores de rua, aí nós gritávamos, olha a sopa, e eles começavam a sair de tudo que era lugar, de tudo que era, de lugares que você nem imaginava. Tinha gente que dormia até num batente de uma ponte. Saíam pessoas, aquelas pessoas com aquelas fisionomias assim sofridas, tá entendendo? Então, era essas pessoas que eu via também. Era esse tipo de sofrimento. E os locais onde elas estavam, você consegue descrever? Não, o local em si não, porque o local estava assim, muito, por conta, eu creio que da turbulência, eu não conseguia descrever, mas eu via que era um lugar físico. Quando você disse que você viu pessoas conhecidas, isso quer dizer que entre essas pessoas em sofrimento havia pessoas que você conhecia ou que tinha conhecido? Sim, sim. Você saiu, você sentiu que você estava numa outra dimensão aqui no planeta Terra quando você entrou na cápsula. E foi dito a você que você ia até uma cidade que você conhecia, mas o caminho era diferente. Eu pergunto, você sentiu que você estava o tempo todo por aqui no planeta Terra, nessa outra dimensão? Ou você sentiu que você foi para outro lugar? Não, eu fui para outro lugar. Mesmo quando eles disseram para mim que nós estávamos indo para a União dos Palmares, era como se nós não conseguíssemos chegar lá. Imediatamente nós já estávamos em outro lugar, e era outra dimensão. Porque lá eu não encontrei absolutamente nada, não vi ninguém. Você não sabe dizer por que foi dito União dos Palmares? Não sei. Aquela impressão que você comentou no início da entrevista, de que talvez você tivesse ido ver a sua... Ido ao velório dela. Isso está mais numa racionalização sua do que numa lembrança. Isso foi uma dedução minha. Agora, você sentiu que você foi para outro lugar. Você consegue entender por que eles teriam dito, então, que você iria para a União dos Palmares? Não. Eu raciocinei que eu estava indo pelo fato do que ocorreu com a minha amiga. Mas eu não chegava a vê-la, não cheguei a ver ninguém conhecido, e nem cheguei aí à União dos Palmares, porque no caminho surgiu essa turbulência, esse confronto. Então fica um mistério por que foi dito isso, né? Fica. E com relação à turbulência, você consegue entender por que o fato de você ter passado por esse local gerou uma turbulência? Carlos, eu acredito que era
como se nós estivéssemos próximos a um lugar onde a energia não fosse boa, fosse uma energia negativa. Você sentiu medo? Senti medo, senti. Eu senti medo, eu senti desamparada, principalmente naquele momento, aquela turbulência, naquela coisa, naquele saculejo de onde nós estávamos, né? Aí você disse que nesse momento falaram da turbulência, falaram para você manter a calma, você se lembrou da meditação e tudo mais, mas você comentou que vocês chegaram à união. Chegaram à união ou chegaram no destino final? Não, eu creio que nós chegamos no destino final. Que não era a união. Que não era união. Só na hora que vocês chegaram que parou a turbulência ou parou um tempo antes? Parou antes. Aí você descreveu esse local como sendo um local onde tinha relva, onde tinha casas. Você pode descrever um pouquinho, por favor? Posso. As casas, eu via, mas era uma distância muito significativa que não dava para descrever. Mas eram como se fossem casas brancas, entendeu? Não sei se tinha de outras cores, não sei, eu não conseguia ver exatamente como elas eram, que cor elas eram. Agora, o local era belíssimo. Eu via o barulho da água, eu via algum barulho assim de algum animal, tá entendendo, assim, pássaros. Depois ficava aquele silêncio. Você via relva, você via céu, você via montanhas, árvores? Não, eu via sempre, era tudo como se fosse assim, um horizonte plano, uma coisa plana, entendeu? Nós caminhávamos no plano. Eu não via montanhas, eu não via árvores grandes, nem pequenas. Era tudo assim, a relva pequena, o mato que acompanhava a estrada era pequeno, não chegava assim no joelho. Muitas flores, aquelas flores do campo, coloridas, todas coloridas, muito coloridas. E nesse momento você teve que tipo de sensação? De paz. Você teve alguma sensação de pertencimento? Como se eu pertencesse àquele lugar. É como se eu estivesse naquele lugar, eu me sentia tão bem que eu não gostaria de ter saído de lá. É como se, de repente, a minha vida fosse terminar, e se terminasse ali, eu seguiria feliz. Você sentiu que o seu conhecimento estava maior quando você estava lá? Como se você entendesse coisas que, ao voltar, você esqueceu? Sim. É tanto que quando eu comecei a elaborar o que eu iria falar, como eu iria falar, fazer um esquema, né, do início, meio e fim, algumas lembranças foram voltando. Isso ocorre muito comigo hoje em dia. Eu digo assim, no meu dia a dia. E você disse que você foi levada para uma casa que era cinza, que era fria, aí você encontrou duas mulheres que pareciam freiras. Eu pergunto, tinham outras camas? Tinham outras pessoas também sendo cuidadas lá ou era só você? Não. Eu só via, eles me colocaram num local como se fosse um quarto. Naquele quarto só tinha a minha cama e absolutamente só, não tinha mais nada. Às vezes, eu sentia frio, eu sentia muito medo. Quando eu sentia medo, uma delas aparecia e assim, dizia que eu tinha que ficar bem, como se ela reclamasse da minha situação, que eu não precisava estar com medo. Medo de quê? Isso ainda era uma daquelas duas primeiras que apareceram. Eu só melhorei quando apareceu a terceira. A terceira, que deu banho de vapor,
a você, né? Que você reconheceu a mão e quando você reconheceu a mão, ela deu um sorriso. Você sentiu que ela deu um sorriso e depois ela chamou você de Laninha. Foi, exatamente. Então essa eu tenho certeza que era minha avó. Agora, com isso tudo, às vezes eu me pergunto, por que não se identificou, né? Assim, que ela não apareceu diretamente para mim. Então, eu teria duas respostas. Primeiro, eu não estaria preparada para vê-la. E segundo, eu tinha que passar por essa situação que eu passei, voltar como eu voltei e recomeçar a minha vida. É o que eu tenho feito. Eu queria fazer uma pergunta que eu esqueci de fazer sobre a cápsula. Faça. Ela se movia sozinha, sem motorista? Sozinha. Nós entramos, eu deitei, eles ficaram sentados e ela seguia. E você viu fechando uma cúpula em cima de vocês, de vidro? Quando eu deito, eu olho para cima, né? Porque eu deitei e eu olhei para cima. Aí eu já vi o céu, bem iluminado. Aí veio aquela tampa assim, mas era transparente, fechou, né? E aí foi quando eu disse, quando começamos a andar, aí foi clareando, mas demorou um pouco. Mas quando nós saímos, era noite ainda. Aí você foi levada para uma praia, depois que você esteve com a sua, digamos, a sua avó. Mas aí você tomou aquele banho que você comentou que você não se molhou, mas sentiu o prazer do banho sem se molhar. A pergunta é, uma vez que você logo começou a se sentir mal e você voltou para o hospital, são duas perguntas. Primeira, você até então você não se lembrava que você estava no hospital, não tinha a menor lembrança disso, mesmo você tendo escutado aqueles nomes que você disse que escutou. Entre as duas mulheres e o aparecimento da sua avó, você diz que você escutou nomes conhecidos. Isso não fez você se lembrar daqui? Não. Eu lembrei das pessoas quando disseram assim, Shirley, minha sobrinha, Gabi, minha sobrinha, entendeu? Dalva, amiga, Eu dizia, meu Deus, você é Dalva deve estar por aqui. Aí, entendeu? Aí você foi levada para essa praia, onde você tomou banho, onde você não se molhava. Mas você ficou pouco tempo, porque você passou mal no hospital e você voltou para o hospital. A pergunta é, por que você foi levada para essa praia? Não sei. Também não sei. Eu não sei. Eu acredito assim, o mar, ele é uma fonte de energia também, de energia positiva. Então, diante de eu ter passado aquela situação de conviver naquele quartinho fechado, naquele lugar cinza, aquelas pessoas estranhas, até a minha avó chegar. Então você diria, talvez, que quando eles falaram para você, pode tomar banho, na verdade eles gostariam que você tomasse banho, porque isso teria algum tipo de efeito no seu restabelecimento? E teve, porque, como eu disse a você, quando eu comecei a relatar, que eu fiquei tão feliz que eu corria, saía andando na frente deles e tudo mais. Aí, quando eu parei, aí eles falaram assim, pode tomar, você quer tomar banho? Você pode tomar banho. Aí eu entrei, quando eu entrei, eu sentia, parecia uma gelatina. Você põe o dedo na gelatina, o dedo, né? Entra e sai limpo. A água do mar era assim. Eu entrei, mas eu não molhava, não chegava a tomar banho, me molhar. Mas era agradável, como se você estivesse tomando banho. Eu tinha a sensação que estava tomando banho de mar. E eu mergulhava, abria o olho dentro d'água assim, eu via areia, via a água. Voltando à turbulência, eu olhei aqui que eu anotei que você falou em monstros. Via. Como eram esses monstros? Eles percebiam vocês?
É como se eles estivessem perseguindo. E você consegue se lembrar de alguma coisa da aparência deles? Ai, meu Deus. Ai, monstro é monstro, né? Agora sim. Eles estavam mais para o meu lado, mais na parte de trás. Eles ameaçavam você? Eles me ameaçavam. Era aquelas cabeças grandes assim, aqueles olhos bugalhados, aquelas bocas sem dentes assim, aqueles granidos assim de fera, sabe? Eles gritavam assim, era aquele grito assim, pavoroso, aquela coisa, aquela imagem, aquelas faces deformadas. Ai, era alguma coisa desse tipo. Aí você voltou para o hospital. Você viu o médico e a médica e enfermeira conversando sobre o reentubamento. Foi. Eu me senti mal na praia, aí imediatamente eu volto para o hospital. Assim, automático. Ainda fora do corpo ou já no corpo? Não, fora do corpo. E você tenta convencer o médico a falar que ia dar certo e ele acaba fazendo o que você pede para ele fazer. Ele acaba fazendo, é. Ele pede para a médica e ela diz que não tem mais jeito. Aí você diz que você viu um tubo azul saindo do topo da sua cabeça. No topo da minha cabeça, assim, aquele, tipo, um cano. Era um tubo conectado ao teto. Que eu não tinha visto antes. Eu só percebi dessa vez. E você via o tubo azul saindo do corpo físico ou do seu? O cano saía do meu corpo físico. Do meu corpo, assim, do meu espírito, né, vamos dizer assim, não. Eu não tinha absolutamente nada. Esse cano saía do seu corpo físico e ia para o teto? Ia para o teto e depois eu observei que o meu corpo estava com a luminosidade azul. O seu corpo físico? Meu corpo físico. E você não sabia para onde ia esse encanamento que batia no teto? Não sabia e não. E quando eu voltei, definitivo, né, quando foi, eu já não vi esse cano, porque eu também já não estava mais com o tubo, eu já estava na posição normal. Nesse momento em que o corpo foi ficando azul, que você observou, você disse que você foi novamente levada por aqueles dois seres que reapareceram, levaram você para um outro lugar, onde eles contaram coisas para vocês. Por que você foi levada? Você foi levada para esse lugar só para que eles contassem essas coisas para você? Eu acredito que eu fui levada mais uma vez para esse lugar, eu voltei para lá, porque eu não tinha terminado ainda a minha, vamos dizer assim, a minha caminhada. A sua recuperação? Não, a minha recuperação, não, porque eu ainda estava entubada, mas eu voltei para com eles, porque eu ainda tinha um caminho a seguir. Eu ainda tinha que passar naquela cidade, você está entendendo? Porque, Carlos, é assim, tem situações que eu não encontro palavras para explicar, entendeu? Eu não encontro palavras exatas, eu fico pensando como é que eu vou explicar isso, tipo assim, eu fiquei esses dias todos, em um momento eu comi, eu tomei água, então eu não senti fome, eu não dormi. A sua sensação foi de ter passado vários dias nessa situação? Foi de vários dias. Naquele momento, eles contaram a você que, de fato, quem cuidou de você foi sua avó. Você perguntou da sua mãe e eles disseram que sua mãe estava cuidando das outras pessoas aqui. Aqui, foi. É interessante, isso me faz pensar se eles tinham algum objetivo em contar isso para você ou se foi como um prêmio por você ter identificado a sua avó através da mão dela. Porque
Quando eu identifiquei a minha avó, na verdade, eu queria encontrar a minha mãe. Eu gostaria de ter encontrado ela, né? Mas a pessoa que estava cuidando de mim realmente era a minha avó. E a minha mãe foi quando eles acho que entenderam a minha decepção, né? Vamos dizer assim, não total, mas uma pequena decepção, né? De não ter podido estar com ela. E eles dizerem que quem estava cuidando era minha avó. Então, aí a emoção para mim foi muito grande, porque era uma pessoa tão amada quanto a minha mãe, para mim. Aí eles disseram para mim que a minha mãe estava cuidando dos outros filhos. Me chamou a atenção você falar que eles se despediram de você, esses dois seres, eles abraçaram você. Na hora que nós vamos nos despedir, eles pegam as minhas duas mãos, abraçam as minhas mãos, ficamos os três assim, como se de repente fôssemos só um. É como se de repente fôssemos só um, e de repente eu fiquei sozinha. Aí continuei o caminho. Eles sumiram? Sumiram. Você sentiu em algum momento essa unidade com tudo, como se tudo fosse uma coisa só? Senti. Senti como se tudo fosse natural. Antes deles sumirem, eles falaram para você seguir por aquele caminho. Se você vai voltar, agora você precisa voltar. Então siga aqui esse caminho. Você disse que esse local tinha flores, que era lindo e tal. Esse caminho também era bonito? Era bonito, belíssimo. Eles disseram também para você que você não precisava temer por nada. Nada. Mas não falaram da sua missão? Não. Elas só disseram que no final de tudo eu iria entender ou compreender melhor tudo aquilo que eu tinha vivido. Você já entende melhor? Não, ainda não. Você comentou que num dos momentos você viu o perfil de um deles, mas que até então você não tinha conseguido ver. Ele deixou que você visse ou foi um descuido? Não sei. E esse perfil dele era o perfil de um enfermeiro que eu comentei com você. Quando eu saí da UTI, que fui para o apartamento, eu recebi a visita de um enfermeiro da UTI. E era um rapaz alto, acho que devia ter 1,80 m. E ele segurou nas minhas mãos e disse assim: Dona Eliane, a senhora é um milagre de Deus. Aí eu disse: por quê? Eu ainda não falava direito, porque ainda estava com a traqueotomia. Ele disse: porque pelo que a senhora passou, muito poucas pessoas sobreviveram. E nos meus plantões, antes de eu sair, eu sempre cantava um louvor em sua intenção. Ele era evangélico. É evangélico. Então ele disse que se debruçava sobre a grade da cama e assim, pertinho do meu ouvido, ele cantava um louvor. Não disse qual, só disse isso. Eu agradeci. Qual a razão que você acha que existe entre esses dois perfis serem parecidos? Você já conhecia esse enfermeiro antes da EQM? Não, eu não conhecia ninguém no hospital. Então, qual a razão desse perfil de lá ser igual com o perfil daqui, digamos assim? É como se eu ao fazer a comparação, era como se eles estivessem me dizendo, me confirmando tudo que eu vi e que eu vivi. É muito difícil a gente tentar explicar uma coisa que você não está no seu dia a dia, não é?
principalmente assim, passar por essa experiência, para mim, modificou totalmente a minha vida. Meus valores agora são outros. Ainda estou em recuperação, ainda faço fisioterapia. Passei praticamente 1 ano sem poder andar direito. Ainda ando com muito cuidado. Então, é uma nova vida. Foi um renascimento. Ou é mais uma oportunidade que Deus está me dando para terminar a minha vida, sei lá, porque a vida tem, cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem que estar preparado para a empatia, para o amor, para a caridade, para a bondade e para melhorar o mundo. Indo para a parte final, antes de você voltar para o hospital, um dos 2 seres falou para você seguir um caminho, você estava seguindo o caminho, encontrou um senhor, você perguntou para ele para onde esse caminho levava, e ele disse que era para Emaús, que, conforme você me explicou, tem um significado bíblico. Eu queria entender de que forma este acontecimento de você ter encontrado esse senhor e ele ter falado para onde esse caminho levava, de que forma isso foi digerido, compreendido por você no que diz respeito a essa experiência e a sua missão. Bem, Carlos, essa forma como foi dessa experiência, ela me fez mudar de vida, mudar quem eu sou, dar mais valor a pequenas coisas do dia a dia, compreender melhor o mundo e as pessoas, mas principalmente a mim. Então, o entendimento que eu chego ao final dessa nossa conversa, nessa questão dessa cidade, da histórica, da passagem bíblica, e por ser uma cristã, eu acredito que Jesus é como se ele estivesse me dizendo: continua a tua vida, segue teu caminho, procura ver mais, ler mais, estudar mais e ajudar mais. É assim que eu entendo. A minha missão de vida hoje em dia se resume a isso. Depois de tudo desse período da EQM, houve uma modificação muito grande na minha vida. E esses sinais, eu digo sinais, né? Eu digo assim, essas formas com que eu vivi, a maneira como eu vivi esses momentos, talvez até outros que eu venha voltar a lembrar de outras situações, porque de qualquer forma foram 39 dias, 49 dias em coma. Então é muito tempo. Então eu acredito que isso tenha vindo para mim de uma forma para me ver melhor a vida, ver melhor as pessoas, porque a mudança que a gente quer ver no mundo começa em nós, não é? Não é porque o mundo está violento que eu vou ser violenta de maneira nenhuma, não. Cada dia eu vou me transformando e dando o melhor de mim. Assim como encontrei pessoas que me ajudaram durante essa travessia, né? Vamos dizer assim, essa caminhada, eu preciso tirar disso uma grande lição de vida. É isso que eu tento fazer. É isso que eu estou tentando fazer. Você diz que você sentiu que você estava numa outra dimensão aqui mesmo. Você sentia que existiam também outros níveis, outras dimensões? Sim. E você sente de alguma forma que há uma organização entre tudo isso? É uma estrutura organizada ou é... Não, é muito organizado. Nunca a sombra vai cobrir a luz. Nunca. A luz vencerá sempre. Você sente que essa organização é sempre no sentido de cuidar?
de cuidar, de amar. Medo da morte, existe algum ainda? Não, nenhum. Depois dessa experiência, de alguma forma você sente alguma comunicação em alguma situação com este outro lado, com esse lado que está além desse nosso físico aqui? Sim, sinto constantemente. E coisas, às vezes coisas tão simples, mas eu sempre estou sentindo a presença, E eu vou te relatar uma das experiências que foi assim, foi a primeira e foi a mais marcante para mim. Estávamos em casa, apenas eu e minha sobrinha. Ela no quarto dela, eu no meu quarto. Eu estava em depressão. Eu já passei pela depressão, já venho em depressão bem antes do Covid e depois, agora ela se agravou um pouco mais. Minha sobrinha estava no quarto e eu comecei a ouvir uma música. Eu estava sentada na minha poltrona no quarto, lendo, ou tentando ler. E de repente começa uma música, surge uma música do nada. Mas uma música bonita, 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 uma letra linda, a voz bonita, a melodia. Aí eu vim para o quarto da minha sobrinha para saber que música era aquela que ela estava ouvindo. Aí ela disse, eu estou ouvindo a música, mas não é do meu celular. Deve ser lá de fora, deve ser alguém. E aí ela saiu do quarto junto comigo, viemos para a sala, tudo desligado. Aí viemos para o meu quarto, aí ela falou assim, tia, é do seu celular. Eu digo, como? Eu não tenho essa música, eu não estava usando o celular. Aí ela ligou o celular, não tinha nenhum aplicativo de música ligado, aberto, vamos dizer assim, aberto. Ela tentou desligar o celular, não conseguiu desligar o celular. Ela apertou o botãozinho para desligar, a música parar, não conseguiu. E aquele refrão, o tempo todo, aquele refrão. E aí eu decidi anotar a frase, algumas frases. Peguei 2 frases, 3 frases. E aí consegui desligar o celular. Depois de um tempo conseguimos desligar. E então eu fui pesquisar, a música chama-se Permita-se, onde ele diz, entre tantas coisas bonitas que é a música, ele diz assim, permita-se viver, não levamos nada daqui, a vida é muito bela, não podemos perdê-la, permita-se sorrir, permita-se viver, permita-se, permita-se. E essa música, eu fui pesquisar, obviamente, botei no Google as frases que eu consegui anotar e descobri, é de um cantor de Natal, não é nem tão famoso assim, deve estar começando agora a carreira, Alan Persa, o nome dele. Essa música foi uma mensagem. Os seus sentidos mudaram? Mudaram. De que forma? Qual dos sentidos mudou ou quais? Audição. Eu escuto muitas coisas. Que coisas? De repente eu escuto alguém dizer assim, alguém está chegando, alguém está precisando de ajuda, você precisa falar com alguém, a pessoa chega assim, aquela voz na minha mente assim, entendeu? É sempre a mesma voz? Não, muda. O espaço lá, você olhava para o espaço como você olha aqui ou você tinha uma sensação de que sabia mesmo o que estava atrás de você, mesmo sem olhar? Não, era diferente. Eu ainda continuo olhando muito para o céu, eu acho muito, sou fascinada pelo céu, pelas nuvens. Você sente saudades quando você olha para o céu? De alguma coisa? De algum lugar? Não, saudade não. Mas eu sinto uma lembrança boa. Aproveitando, para nós que escutamos você, que vivemos nesse mundo tão complexo, que palavras você pode deixar como palavras finais?
Gratidão. Cada dia nós temos que ter mais gratidão pela vida. E amor. O amor supera tudo. O amor cura tudo. O amor nos fortalece. Depois que eu passei por esse período, não só eu me transformei em melhor, mas a minha família está mais unida. Nós estamos mais ligados. Então, a mensagem que eu gostaria de passar para todos é que cada um que repense a sua vida, a sua maneira de viver e acredite no amor, acredite na gratidão, na caridade. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se por acaso você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?